basicamente a energia da ligação química de uma molécula orgânica, que vem através da fotossíntese. E daí para frente que começa a vida no planeta. O planeta é uma coisa só, né? Ele não é separado. Os países são ficção. O planeta está totalmente interligado em todos os lugares. Tudo que a gente faz em determinado país vai afetar o outro e por aí vai. O que a China estiver fazendo vai afetar o Brasil em algum momento, vai afetar os países em redor. Então, essa noção de integridade do planeta também ela é muito ainda, não houve ainda esse entendimento. O planeta é uma coisa só, totalmente interligada e interdependente também. As pessoas conhecem o seu mundo, seu pequeno mundo, seu entorno de forma estática. Mas quem olha a história do planeta Terra vê que ele de estático não tem nada. E eu nem falo na relação dele, corpo celeste, com outros corpos. Estou falando, ele intrinsecamente ele é extremamente dinâmico. Os eventos climáticos contemporâneos, eles mostram como esse organismo está todo interligado e como a alteração de um lugar pode desencadear alterações importantes em outros lugares. A Terra, no seu conjunto, ela é o resultado da interação dinâmica dos seus vários ecossistemas locais. Tá? Então, é por isso que tudo está interconectado. Dependemos da nossa relação com o solo, com a água, com o ar que respiramos, com os seres que nos alimentam e que, por sua vez, formam cadeias muito extensas. Então, quando se vai considerar o nosso modo de viver, tudo entra em questão. Mas é um equilíbrio delicado e que nunca vai ser plenamente organizado. A gente nunca vai estar dono da natureza. E sem pensar muito nesse gigantesco ciclo da vida, na medida em que nós extraímos o combustível fóssil, que é o que o combustível fóssil? É uma energia do Sol armazenada pela vida e retida nas entranhas da Terra. E essa energia está lá acumulada na forma de concentração de carbono. Então, quando nós retiramos esse combustível fóssil armazenado durante milhões de anos num processo lento e gradual, quando nós devolvemos esse carbono para a atmosfera, estamos agora mexendo no grande ciclo de carbono da natureza. Portanto, na hora que a gente vai na crosta terrestre, tira todos esses materiais e joga no ar, no solo e na água, a gente está causando uma poluição definitiva, porque a natureza não vê esses materiais há milhões ou bilhões de anos, coisa que o nosso cérebro, que só vive décadas, não consegue entender. Hoje, cerca de 80% das necessidades energéticas dos 6,6 bilhões de habitantes do planeta ainda vem dessas formas de uso de energia. Ou fotossíntese recente, que é a lenha, ou fotossíntese, radiação solar antiga, carvão, petróleo e gás natural. A ausência da energia não teria o homem como é hoje. Seria um outro cidadão muito mais dependente do microambiente no seu entorno do que ele é hoje. Hoje ele tem capacidade de se movimentar em todo o planeta, inclusive fora dele. Sem energia isso não existe. As fontes fósseis de energia, elas são finitas. Por mais que se esprema os poços de petróleo, um dia eles vão secar. O carvão tem uma vida mais longa, tem muito carvão no subsolo, mas de qualquer modo são fontes finitas. Hoje, os combustíveis fósseis respondem por 80% das emissões no mundo.
Se nós gastamos mais do que a biosfera terrestre pode repor, não é exagero você dizer que nós estamos vivendo uma crise do padrão civilizatório. Os nossos modos de viver não são adequados às possibilidades do nosso planeta. E acho que um dos dramas do mundo hoje está exatamente na tentativa que se faz de separar isso, fazer de conta que meio ambiente é uma coisa à parte, é uma coisa separada, que o meio físico não tem nada a ver com as outras questões. Quando você consegue acender luz, você consegue ter fogo, transformar parte da noite no que seria o dia, você já começa a construir um tempo que não é o tempo da natureza, que é um tempo da civilização, que necessariamente, a partir do momento que está desligado, tende a ficar cada vez mais afastado, porque vão ganhando dinâmicas distintas, absolutamente não relacionadas, ainda que o nosso corpo esteja, de alguma forma, prisioneiro desse tempo da natureza em alguma instância, mas não na instância da vida cotidiana, que está presa ao tempo da civilização, ou o tempo da cultura, se você preferir. Nós vamos ter que conviver, sim, com essa dicotomia, né? Com essa ambiguidade. Eu preciso melhorar a minha condição de qualidade de vida, e isso implica obrigatoriamente em consumo de energia, não só em quantidade, mas em abrangência global, com minimização, se possível, eliminação dos impactos ambientais. Talvez hoje nós tenhamos que modificar um pouco essa ideia de domesticar a natureza e pensarmos a partir de agora como domesticar esse gigantesco artefato urbano construído por uma ideia de civilização. Trabalhar com energia é um desafio. Nós temos que viabilizar economicamente outras possibilidades de aproveitamento energético para trazer qualidade de vida para a população, mas sem destruir. Uma coisa é a gente buscar a qualidade de vida, outra coisa é distribuir o meio, porque não adianta ter meia qualidade de vida. Trata-se de saber que impactos as nossas atividades têm sobre o meio físico e saber se isso é compatível, se o meio suporta ou se nós estamos vivendo de formas incompatíveis com a possibilidade do nosso planeta e dos seus meios. Nós não temos só um problema de energia. A energia é usada para movimentar coisas, muitas coisas, num ambiente finito. Então, nós temos um problema também de matéria. O metabolismo biocida é aquele que tudo tira da natureza, metaboliza muito pouco, quer dizer, aproveita muito pouco e joga tudo fora. E quando joga fora, esse material não é apenas um material inerte, é um material que reage quimicamente, fisicamente com os sistemas ambientais. A questão central, o grande paradigma do século XXI, ainda não totalmente resolvido, é se é possível utilizar energia numa alta densidade para nos produzir um enorme bem-estar material e, ao mesmo tempo, manter intacto e funcionais os pilares que mantêm a vida no nosso planeta. Nós temos que desenvolver uma nova maneira de gerar energia, de gerar alimentos, de gerar materiais que efetivamente não representem emissão de gases de efeito estufa, por um lado,
e não represente a contaminação ambiental no sentido mais amplo. Um metabolismo biogênico, quer dizer, gerador da vida, é um metabolismo cíclico, em que nós retiramos os nutrientes da natureza, aproveitamos ao máximo esses nutrientes e devolvemos para a natureza também nutrientes. Aí a gente entra na energia hidrelétrica que você mencionou. Talvez seja a mais possível. Energia solar. Por que não também evitar o consumo excessivo de energia com arquitetura sustentável? Em muito pouco tempo nós teremos disponível comercialmente tecnologias que viabilizam a queima de combustíveis fósseis sem a devolução desse CO2 para a atmosfera. Os veículos híbridos que só usem combustível, talvez para dar a partida, e depois usem energia elétrica. Estão sendo estudadas as células de biocombustível, o hidrogênio. A combustão do hidrogênio com oxigênio em células combustíveis, ela gera como subproduto a água. Então, os veículos não emitiriam mais gases de efeito estufa. A energia das ondas oceânicas também são causadas pelos ventos em cima do oceano, portanto, em última análise, é a radiação solar, a energia do Sol que passa para os ventos, e os ventos passam para a superfície dos oceanos, gerando as ondas, e essa energia pode ser eventualmente aproveitada. Também é possível aproveitar a energia das marés, tem a ver com a atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Quanto maior a participação das renováveis, hidro, eólica, biomassa, etc., melhor vai ser a nossa relação energia, humanidade, meio ambiente. A questão ambiental ela tem que atravessar todo o espectro da atividade econômica. Ela não está em contraponto ao crescimento, ela tem que fazer parte do crescimento. As mudanças vão ter que ser num plano global. Quer dizer, não basta ser aqui ou ali, num país ou no outro, num lugar ou no outro. Vai ter que mudar o mundo. Mudar a rota de desenvolvimento global é uma escolha humana. E eu espero que as futuras gerações sejam mais sábias do que foi a minha geração, a geração até dos meus pais, de que não perceberam, não se deram conta na medida exata do que a nossa ação estava causando ao meio ambiente. Até socialmente, eu acho que as pessoas precisam entender que elas também são extremamente importantes para determinar as instituições que vão acabar produzindo as mudanças que nós precisamos. A gente precisa começar a ter caminhos de participação e tentar participar o mais ativamente possível. Se você tiver um fórum permanente, porque isso não é um evento, é uma coisa que leva 10 anos. Se você cria um espaço de diálogo permanente, em uma geração você altera essa percepção. A minha esperança, ela não parte apenas de um desejo, nós temos que ser otimistas, né? Mas ela parte também de uma prática. O indivíduo hoje parece que é um a mais. Não, nós podemos ser 6 bilhões de impressionantes seres humanos, né? Se quisermos. Mas isso é uma opção que devemos fazer e na base dessa opção está uma escolha cultural.